A partir de agora, você assiste Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu agradeço muito a Deus pelo privilégio de estar mais uma vez com você em sua casa, de você estar nos apoiando no programa Verdade e Vida, em oração, divulgando este programa para os seus amigos, para os seus parentes, de você ser um parceiro nosso no projeto de edificar o povo de Deus e de evangelizar a nação brasileira. O programa de hoje vai tratar de um dos assuntos mais importantes: como você pode vencer os traumas da sua vida. Nós temos uma palavra de Deus para o seu coração. E eu gostaria que você chamasse seus familiares e você, quem sabe, telefonasse para os seus amigos, porque Deus tem algo muito importante, muito especial para a sua vida, para o seu coração e para toda a sua família. Participe conosco, assista o programa de hoje e certamente coisas lindas de Deus vão acontecer na sua vida. Verdade e Vida. Uma palavra de esperança para um mundo em crise. É com alegria que temos a presença do Dr. Lísias Nogueira Castilho, professor da PUC Campinas e escritor. Ele escreveu o livro Doutor é Câncer. Seja bem-vindo, Dr. Lísias. Muito obrigado. Dr. Lísias, nós temos observado nos últimos dias um aumento do número de câncer. Essa é a minha observação enquanto leigo. Como é que o senhor tem observado esse fenômeno? De fato, tem aumentado a incidência de câncer, não todas as formas, mas várias formas de câncer têm aumentado em função de várias coisas. Por exemplo, aumento do hábito de fumar, o aumento da exposição ao sol e essa questão da camada de ozônio que permite que passe mais ozônio, vários fatores, mas um dos fatores principais é o aumento da longevidade. Vive-se mais e o preço que se paga em parte é o aumento de determinadas doenças, como Alzheimer, infarto, derrame cerebral e também o câncer. Eu tenho observado, recentemente tive um casal amigo nosso, primeiro foi o esposo, depois a esposa, cometidos de câncer, e uma das coisas que eu observei é a questão psicossomática, onde as pessoas estão cada dia mais trabalhando mais, estão buscando mais ganhar dinheiro e, de repente, têm surgido doenças como o câncer. Como é que você observa enquanto médico? A sua observação é muito pertinente, porque a gente sabe hoje que o estilo de vida, esse estilo de vida moderno da cidade grande, essa correria, o estresse enorme, a ansiedade e a depressão, podem causar distúrbios na imunidade. E caindo a imunidade, aparece o câncer com uma certa frequência. Então, quer dizer, angústias, depressões, separações traumáticas, situações onde as emoções são muito fortes, podem desencadear, sim, algumas formas de câncer. Um aspecto que eu também quero enfatizar aqui, nós trouxemos recentemente uma irmã que foi curada de câncer e deu-se a impressão, quando ela falou aqui, da questão chamada sinergismo, né, que Deus faz a parte dele e a pessoa também tem que fazer essa parte. Eu não entendi desse jeito, mas houveram pessoas que entenderam. Mas o que eu entendi é que, mesmo Deus operando, o telespectador que está nos ouvindo tem que buscar todos os meios que a medicina proporciona. Como é que o senhor entende isso? É claro, seria uma ignorância tirar de fora os hospitais, os médicos, os medicamentos. Deus atua, eu estou convencido disso, pelas mãos dos médicos, das enfermeiras, dos grandes laboratórios, das multinacionais farmacêuticas, da radioterapia, da engenharia, dos hospitais. Deus atua poderosamente por meio da medicina. Um outro aspecto, recentemente o reverendo Itamar, meu pastor lá em Salvador, visitou uma família onde essa família levou um dos seus filhos a uma igreja, a determinada igreja, e lá o pastor orou e disse que aquela criança estava curada e que se procurasse médico era uma falta de fé. E a criança foi piorando e quando os pais resolveram levar de volta ao médico, essa criança, o médico disse que não tinha mais o que fazer diante dessa realidade. Como o senhor encara enquanto médico, enquanto professor e cientista que trabalha nessa área? Eu encaro como um ato de extrema ignorância. E a criança, por ser menor, claro, ela é vítima desses adultos que deveriam ser responsabilizados criminalmente, todos eles. Porque a criança é indefesa, ela foi vítima
de um grave erro. Ela poderia ser salva, poderia ter a sua vida prolongada. Isso não é raro, que pais e pessoas religiosas de diferentes religiões procurem curandeiros, procurem mágicos e procurem soluções fantásticas, quando às vezes está à disposição deles um hospital próximo, um centro de saúde, etc. Então eu considero que essa criança e tantas outras foram vítimas de ignorância. Um aspecto que eu queria destacar, eu toquei assim, mas o aspecto hoje muitas pessoas têm tido depressão. E nós conversávamos aqui há pouco tempo, e o senhor falava das doenças decorrentes da depressão. O que é que o senhor poderia falar aos amigos telespectadores sobre esse aspecto? Os antidepressivos são remédios dos mais vendidos. Existem remédios que ocupam os primeiros lugares no ranking dos remédios mais vendidos, e os antidepressivos ocupam um lugar de destaque. Por quê? Porque existe muita depressão mesmo. E a depressão está associada a uma série de doenças. O indivíduo deprimido pode ter diabetes, hipertensão, problemas circulatórios, algumas formas de câncer, osteoporose, uma série grande de doenças. É a chamada doença psicossomática, ou seja, um desarranjo mental, emocional, profundo e duradouro, pode se manifestar de várias maneiras. O clássico é a úlcera, é a alergia de pele, a asma, a alergia, etc. Mas várias coisas hoje mais graves, como o próprio câncer, podem ser decorrentes dessa depressão, dessa ansiedade forte, dos desarranjos emocionais. Nós falávamos, e o senhor me falava, que 1/3 da população brasileira que nasce ou que morre de morte natural morre por câncer. O que levou o senhor a escrever esse livro, Doutor é Câncer? Bom, primeiro esse número fantástico. As pessoas que morrem de morte natural, descontada a morte violenta naturalmente, aproximadamente 1/3 dessas pessoas morrem de morte causada pelo câncer, que é uma doença crônica, geralmente que dura vários anos. E a motivação de escrever o livro foi justamente uma tentativa de ajudar essas pessoas, que são vítimas do câncer, mas tanto quanto elas, as famílias. Porque às vezes dentro da família, que família que não tem um caso de câncer? Dentro da família as pessoas não sabem como se comportar. Por exemplo, se falam sobre a morte, se não falam. Se falam sobre partilha de bens, se não falam. Se mentem ou se contam toda a verdade, ou se contam uma verdade parcialmente. As pessoas têm dificuldade de entender, inclusive, o processo de morte, que a morte não é uma coisa linear, é um processo de morrer. A pessoa passa por várias fases e pode chegar até a aceitação, que é a melhor fase. Então começa com revolta, angústia, depois depressão e termina, às vezes, com ajuda profissional na fase de aceitação. Então esse pequeno livro foi escrito com base na experiência de atender pessoas com câncer, familiares com câncer, e foi uma tentativa de ajudá-los a conviver com a doença que frequentemente sara, mas muitas vezes é mortal. Então nesse processo de morrer é que entra a ajuda profissional que eu transmiti nesse livrinho. Muito obrigado, doutor Lísias. Nós vamos voltar numa próxima oportunidade. Vamos ouvir essa música e voltarmos com a Palavra de Deus com o reverendo Hernandes Dias Lopes. Verdade e Vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor.
Vencendo os traumas da vida. Nós passamos por muitos traumas na vida. Às vezes é um problema acontecido lá na infância. Um abuso, uma violência, uma humilhação. Talvez um fato acontecido na família, um acidente, uma doença grave, um rompimento do casamento dos pais, um luto doloroso, uma enfermidade incurável, uma tragédia financeira, um terremoto existencial na família. Podem deixar marcas, cicatrizes, profundas no corpo, na mente, nas emoções e na alma. Na verdade, todos nós, em grau maior ou menor, carregamos situações, fatos, circunstâncias, experiências que nos marcam, que nos machucam, que nos ferem, que nos fazem sangrar por dentro. Nós temos os nossos traumas. Talvez problemas de ordem física, uma doença grave, uma doença incurável, uma doença crônica. Talvez é um problema emocional, talvez é a sua autoestima, talvez é um complexo de inferioridade, talvez você se olha no espelho e briga com ele, talvez você não se aceita, talvez você vem sofrendo o peso de ser acusado por coisas que você faz, pelo jeito que você é, pela sua própria família. São dramas, são traumas, são feridas existenciais que marcam as pessoas. O texto que eu quero partilhar com você hoje é o texto de Marcos, capítulo 3, de 1 a 6. Diz a Bíblia que Jesus estava numa sinagoga. E naquela sinagoga era um sábado. E ali 2 tipos de pessoas estavam presentes naquela sinagoga. Lá estavam os fariseus, os fiscais da vida alheia, os detetives particulares que vasculhavam a vida de Jesus para tentar flagrá-lo em algum erro. Estavam ali na casa de Deus não para adorar a Deus, não para cultuar a Deus, não para estudar a palavra de Deus, mas estavam ali com a intenção de maquinar contra o Filho de Deus. Mas ali também naquela sinagoga havia um homem cuja mão direita estava seca, mirrada, encolhida, impotente. E esse homem estava ali escondido no meio daquela multidão. Ele estava ali atrás das cortinas, longe dos holofotes. Quem sabe no anonimato, como muitas pessoas estão hoje, escondidas, com medo. Medo de serem julgadas, medo de serem condenadas, medo de serem criticadas, medo de se exporem, medo de revelarem suas fraquezas. E esse texto tem para nós algumas lições muito importantes. Como é que você vai vencer os traumas da sua vida? Como é que você vai sair do anonimato? Como é que você vai sair das sombras? Como é que você vai sair deste esconderijo existencial? Para você ser curado, para você ser tratado. E Jesus, então, vai nos mostrar o caminho para esta cura. Primeira coisa que Jesus Cristo faz é orientar a você a assumir publicamente a sua condição. Jesus disse para aquele homem da mão mirrada, levante-se. Era tudo o que ele não queria fazer. Ele estava ali, talvez, para se esconder. Ele estava ali para não se revelar. Ele estava ali para fugir dos holofotes. Mas deixa eu lhe dizer algo. Você não tem que fugir, você tem que enfrentar a situação. Fugir não é o caminho sensato. Esconder-se não é o caminho correto. Você tentar negar a realidade da sua condição, da sua situação, não é o caminho mais adequado para você resolver o seu problema. Você precisa assumir quem você é.
É quando você assume quem você é, que começa o processo da cura. É quando você se humilha, que começa o processo da restauração. É quando você confessa o seu pecado, o seu erro, a sua mazela, a sua carência, a sua necessidade, é que pavimenta a estrada da sua plena cura, perdão e libertação. Então Jesus Cristo olha para aquele homem e diz: ponha-se de pé, mostre-se, não se esconda, revele quem é você, não tente se esconder e fugir da situação, mostre a cara, revele quem é você, sem drama, sem medo, sem censura, sem autocensura, mostre a sua condição para todo mundo ver. Há um relato da Bíblia que ilustra isso. A Bíblia fala que um general da Síria era leproso. Ele soube, através de uma menina judia que morava na sua casa, que Eliseu era um profeta de Deus em Israel e que Eliseu poderia curá-lo da sua lepra. E então ele junta uma comitiva com muitos presentes e se apresenta ao rei de Israel, dizendo: olha, eu vim aqui para você me curar. E o rei rasga suas roupas, desesperado, e diz: mas você pensa que eu sou Deus para curar você? Você está querendo declarar guerra contra mim? Eu não tenho esse poder para fazer isso. Quando Eliseu soube disso, deu um recado para o rei e disse: manda o Naamã vir a mim, para que saiba toda a terra que há profeta em Israel. E então Naamã vai até Eliseu com a sua comitiva, com seus ricos presentes. E quando chega na casa de Eliseu, Eliseu nem apareceu para ele. Eliseu mandou um recado, dizendo assim: olha, vá ao Rio Jordão e mergulhe lá 7 vezes. E o Naamã ficou muito irritado. E ele disse: eu esperava que o profeta viesse a mim, e ele colocasse a mão na lepra, e ele fizesse todo um ritual. E já que é só para mergulhar, lá na Síria tem rios melhores, eu não vou fazer isso. E saiu irritado. Aí um dos seus moços disse: meu pai, mas se o profeta tivesse lhe pedido alguma coisa muito difícil, você não faria. Ele pediu uma coisa tão fácil. A grande questão é: por que é que Eliseu mandou Naamã mergulhar no Jordão 7 vezes? É porque, na verdade, Naamã escondia sua lepra. Ele vivia com armadura, ele era um general, ele era um homem que andava cheio de pose, ele era um homem que vestia, estava fardado com as fardas mais belas e com as medalhas de condecoração de honra ao mérito. Então Eliseu está mostrando que ele precisava arrancar essa indumentária, ele tinha que tirar essa armadura, ele tinha que assumir que ele era um leproso, ele precisava assumir a condição de quem ele era publicamente, antes de ser curado. Você não pode ser perdoado, você não pode ser curado, você não pode ser liberto, a não ser que você reconheça que você é pecador, a não ser que você reconheça que você é miserável e que você precisa da graça de Deus e depende da misericórdia de Deus, a não ser que você desça do pedestal, a não ser que você reconheça que não há mérito em você, que você precisa desesperadamente da graça de Deus. Naamã entrou no Jordão. E a Bíblia diz que a sua pele foi completamente restaurada e remoçada, e ele foi completamente curado da sua lepra. Você precisa se levantar e assumir quem é você. A segunda coisa, Jesus mostra para aquele homem a necessidade de vencer os seus complexos. Jesus Cristo disse para ele: venha para o meio. Note que agora não é apenas ele estar de pé, ele se dispõe a caminhar na direção dos olhares, da contemplação pública. Agora todos os olhos se voltariam para ele. Agora ele seria visto, conhecido, notado, percebido como alguém cuja mão direita estava seca, encolhida e mirrada. Há uma necessidade profunda de você vencer os seus complexos, de você vencer os seus medos, de você vencer os seus traumas, de você enfrentar aquelas barreiras invisíveis, aqueles gigantes que se levantam contra você, que ameaçam você e que insolentemente humilham você. É hora de você enfrentar a sua situação. É hora de você enfrentar os seus complexos.
É hora de você fugir do esconderijo. É hora de você aparecer publicamente. Deus, é assim que eu sou. Eu preciso de ajuda, eu preciso de socorro. A minha condição é essa mesmo. O meu braço direito está mirrado. A minha vida está precisando de cura. Eu tenho alguns aleijões na minha vida. Talvez os seus aleijões não sejam físicos, mas sejam emocionais, sejam morais, sejam espirituais. Talvez você está aleijado na sua vida moral. Talvez é um vício, talvez é uma prática de pecado, talvez é uma tara, talvez é um comportamento desregrado que você não consegue lidar com ele, pois em nome de Jesus, exponha a sua vida, coloque essa situação diante de Jesus, não se esconda, não viva com máscaras, não viva debaixo de capuzes, é hora de você se mostrar, venha para o meio, venha para o meio. Mas Jesus Cristo vai mostrar para nós a última coisa importantíssima nesse processo da cura. Jesus mostra para aquele homem a necessidade, então, em terceiro lugar, de exercitar a fé. Quando Jesus diz para ele, estenda a tua mão. Note que parece sem sentido esta ordem. Esse homem tinha o braço direito encolhido, mirrado, seco. Este homem não podia trabalhar. Era a sua mão destra, era a mão do trabalho. Mas note você que aquilo que ele não podia fazer por si mesmo, sob a ordem de Jesus, ele podia fazer. Porque quando Jesus lhe dá uma ordem, ele lhe dá o poder para que esta ordem possa se efetivar. Certa feita, Jesus Cristo encontrou um paralítico em Betesda, tanque de Betesda, casa de misericórdia em Jerusalém, que havia 38 anos que estava numa maca. Jesus olhou para ele e perguntou-lhe, queres ser curado? O homem respondeu com a evasiva, dizendo, eu não tenho ninguém, Senhor, que me jogue no tanque quando a água é agitada. Mas não foi essa a pergunta que Jesus lhe fez. Jesus só lhe perguntou, você quer ser curado? Ele tinha que responder sim ou não. Ele respondeu com evasivas. Talvez você tenha dado muitas evasivas. A pergunta de Jesus para você é específica, direta. Você quer ser curado? Então Jesus olhou para aquele homem há 38 anos prostrado e disse, levanta-te. O mesmo Jesus que dá uma ordem, dá o poder para que a ordem se cumpra. Jesus, certa feita, disse para os pescadores no mar da Galileia, lançai a rede à direita do barco e achareis peixe. E eles responderam, Senhor, nós somos profissionais, nós somos pescadores, nós conhecemos esse mar, o mar não está para peixe hoje. Mas de repente Pedro, num lampejo de fé, disse, Senhor, sob a tua palavra eu lançarei as redes. E quando ele lançou as redes, pela palavra de Jesus, a rede ficou cheia de muitos peixes. Certa feita, Jesus chegou à beira do túmulo de Lázaro, já sepultado há 4 dias, e diz a Bíblia que Jesus dá uma ordem, Lázaro, vem para fora. E o morto ouviu a voz de Jesus e saiu do túmulo. Eu quero dizer para você que não há impossíveis quando você põe a sua fé no Senhor Jesus. Quando você coloca a sua confiança no Senhor Jesus. Estenda a sua mão, talvez a sua mão mirrada, talvez aquela área da sua vida encolhida, talvez aquela área da sua vida adoecida, talvez é o casamento, talvez é a comunicação na sua família, talvez é a sua vida espiritual, talvez é a maneira como você lida com a sua sexualidade, talvez é a sua vida financeira, eu não sei o que está encolhido, o que está mirrado, o que está doente, o que está impedido de agir livremente na sua vida, mas Jesus lhe dá uma ordem, estenda a tua mão. E a cura divina pode acontecer com você, o perdão, a libertação, o livramento de Jesus se historificará na sua vida. Que área da sua vida que precisa ser tratada? Que tipo de trauma precisa ser vencido? Que tipo de pecado você tem cometido e que você tem reincidido, e você tem chorado, e você tem orado, mas você tem sido derrotado fragorosamente, e você anda envergonhado, encolhido, escondido, e você precisa de libertação, você precisa de cura, você precisa de perdão, você precisa de restauração, você precisa de uma nova vida. Não se esconda mais.
Coloque essa causa diante de Jesus. Ele é poderoso para perdoar você, Ele é poderoso para salvar você, Ele é poderoso para fazer tudo de novo na sua vida. Volte-se para Ele, entrega o seu caminho ao Senhor, entrega o seu coração para Jesus, ponha a sua confiança nele e você vai ver que as cadeias vão cair, que as algemas vão cair, que você vai ser livre, perdoado, salvo, liberto, para viver uma vida feliz, maiúscula, abundante, bem-aventurada, a própria vida eterna. Que Deus abençoe você e que hoje seja o dia da cura e da libertação na sua vida, na sua família, na sua história. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vencendo os traumas da vida. Esse foi o tema da mensagem que o reverendo Hernandes acabou de pregar. Onde, à luz do ensino da palavra de Deus, você pôde perceber 3 necessidades. A de assumirmos a nossa condição de sermos curados, a de enfrentarmos os nossos complexos e da necessidade de exercitarmos a nossa fé. Jesus disse àquele homem da mão ressequida, estende a tua mão. E quando ele dá a ordem, dá também o poder para que ela se cumpra. Quando você e eu obedecermos a Deus pela fé, certamente o milagre de Deus acontecerá na minha e na sua vida. Creia nisso. Ligue agora mesmo para 0800 119 105 e adquira em DVD ou em CD a mensagem de hoje, Vencendo os Traumas da Vida. Ou ainda, acesse o nosso site www.verdadevida.com.br, onde também você pode adquirir as nossas mensagens ou ainda assistir qualquer outras mensagens que aqui têm sido pregadas no programa Verdade e Vida. Também pelo nosso site você pode fazer a sua doação. Clique lá em Faça Sua Doação, preencha o cadastro, imprima o boleto e pague em qualquer banco. E para você que não tem internet, pode fazer o seu depósito ou transferência para o Banco do Brasil, conta 7.000, dígito 9, agência 4442, dígito 3. Nesse domingo queremos que você visite a igreja presbiteriana mais próxima da sua casa. Escola dominical para todas as idades, sempre começando às 9 horas, ou culto matinal começando às 9 horas, a depender da igreja. E culto vespertino, sempre começando 18, 19 horas. Diga ao pastor que você é um ouvinte, você é do programa Verdade e Vida. E que você quer crescer mais acerca do ensinamento da palavra de Deus. Nós queremos comunicar aos irmãos aí de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul que o reverendo Roberto Brasileiro, presidente do nosso Supremo Concílio, estará no próximo dia 18 em Florianópolis para as comemorações do Sesc Centenário aí para Santa Catarina. E no dia 23, em Porto Alegre, das comemorações do Sesc Centenário, aí no Rio Grande do Sul. Até o próximo programa, nesse mesmo horário, dessa mesma emissora, com mais um Verdade e Vida. Até lá, e que Deus muito o abençoe. Verdade e Vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. Você já pode adquirir os 3 novos DVDs da série especial Verdade e Vida. Cada volume contém 4 mensagens do reverendo Hernandes Dias Lopes, selecionadas do programa Verdade e Vida. São mensagens inspiradas para trazer uma renovação de fé e esperança à sua vida e de sua família. São assuntos variados para você usar na sua igreja e emprestar aos amigos. Ligue agora e adquira os DVDs especiais Verdade e Vida por um preço especial.